tudo bem? Pessoal, tô fazendo um teste aqui porque eu quero trabalhar com vocês os fusos horários, certo? Eu sei o quanto vocês ficaram, né, esse ano esperando esse conteúdo com um pouquinho de medo por causa que envolve cálculo de matemática. Mas eu estou aqui para tranquilizá-los, porque o cálculo que vai ser feito aqui é de somar e de subtrair e de dividir, somente isso. Então é muito, muito, muito fácil. Bom, para a gente poder lembrar e entender um pouquinho sobre, deixa eu passar para cá, sobre os fusos horários, a gente tem que lembrar que a Terra, ela é geóide, então ela tem 360 graus, porque ela é uma circunferência, ela tem uma circunferência. E quando a gente foi estudar sobre isso, a gente percebeu e a gente falou muito sobre o dividir a Terra entre leste e entre oeste, pelo meridiano de Greenwich. Lembram disso? Ok, eu acho que eu sei que tenho certeza que vocês lembram. São 180 graus de longitude leste e 180 graus de longitude oeste, certo? Somando aí os 360 graus. Nós sabemos também que a Terra gira em torno do seu eixo, que é o movimento que nós chamamos de movimento de rotação. Esse movimento de rotação é responsável pela duração do dia e pela duração da noite. Então, enquanto essa parte da Terra está sendo iluminada, essa parte da Terra aqui está escuro. Então, aqui nós temos o que a gente chama de noite e aqui o que a gente chama de dia. É por causa disso que nós precisamos aprender sobre os fusos horários. Eu quero que você entenda o seguinte: durante muitos e muitos anos não fez diferença nenhuma. Por quê? Porque eu nascia numa cidade, num vilarejo, eu cresci e morria lá. Então eu me pautava pela natureza, né? O sol nasceu manhã, o sol tá na parte, né? No meio ali do céu durante o dia, batendo bem forte, meio-dia. O sol está se pondo 6 horas da tarde. Então existia antigamente o que nós vamos chamar, né, da hora local. As pessoas não tinham essa preocupação de saber qual era a hora em outro país. Porém, a gente sabe que com a globalização, isso vai mudar, né? Então nós temos aqui, primeiro, trens, depois os aviões, depois os telefones, telefones. Antes disso tivemos os telégrafos, né? Aí nós temos hoje a internet, e isso tudo fez com que a nossa comunicação se tornasse muito rápida. Não só a comunicação, como também os transportes, não é verdade? Então, por exemplo, tava agora, quase agora, conversando com meu irmão que mora lá no Japão, né? Então eu tava falando com ele tá até aqui na minha telinha aqui do celular no Messenger do Facebook, perguntando como é que estão as coisas aqui com relação à gripe e etc. Percebam, meu irmão lá agora, nesse momento, é 10h52 da noite, porque o meu irmão tá morando em uma região de 12 fusos horários de diferença da gente, 12 a mais. Então, hoje, nós temos os transportes facilitando aí, né? O e-commerce, que é o comércio pela internet, né? Nós temos aí as transnacionais, né? Que são aquelas empresas onde eu tenho a sede, por exemplo, em Nova York, né? Aí eu tenho uma fábrica de peças no Brasil. Eu tenho outra fábrica de peças na China, né? E quem tá comandando isso tudo é a sede de Nova York. Quer dizer, o cara que mora aqui na sede de Nova York, se ele quiser falar com um gerente, um diretor aqui do Brasil, ele não vai poder pegar o telefone dele, vamos supor, 7 horas da manhã e ligar sem saber que horário que vai ser no Brasil. Então é por causa disso que os fusos horários são necessários, devido à globalização.
globalização, certinho? Uma vez que a gente viu isso, eu vou tranquilizá-los em relação aos cálculos que nós precisamos fazer. É muito, muito, muito fácil. Primeira coisa, a gente sabe que são 360 graus e que foi dividido em 24 fusos horários, que são as 24 horas, né, do dia, que é o tempo dessa rotação aqui, ó, desse movimento de rotação, ele dura 24 horas, certo? Para começar de um ponto e rodando, rodando, rodando a Terra até voltar no ponto que ele estava. Portanto, cada fuso horário tem 15 graus. Então, vamos lá, ó. 15 graus de longitude é igual a 1 hora no fuso horário. Então, 7,5 graus é igual a 30 minutos. 1 grau de longitude é igual a 4 minutos. Eu quero que vocês saibam isso, né? Já tô passando para você essa informação e você pode falar assim, por quê? Porque vai que algum exercício lá no vestibular, lá no simulado, no Enem, seja qual for, ou até mesmo na prova, ele venha dando para você uma longitude quebrada. E aí você tem que saber mais ou menos quanto tempo e quantos minutos vão dar isso. Mas calma, não se apavorem. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho nos exercícios. Vai ser muito mais tranquilo do que vocês estão pensando aí. Bom, uma vez que eu sei que cada hora tem 15 graus de longitude, eu preciso que você reserve aí esse conhecimento. Fechou? Então, dá uma olhadinha aí, se vocês quiserem, né? Dar uma conferida se entenderam. E agora eu vou vir aqui com a minha outra folha, tá bom, gente? Eu tentei fazer de outro jeito essa aula, eu não consegui. Os videoaulas que eu encontrei, eu fiquei preocupada, achei que que vocês entenderiam melhor da forma que eu explico, mas claro que no YouTube tem vários outros professores que também têm essas videoaulas, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala de fuso horário, eu vou desenhar aqui, vocês sabem que eu sou uma excelente desenhista, né? Praticamente, só que não. A gente pega aqui, ó, de novo, o meridiano de Greenwich e nós vamos ter 12 fusos horários para leste, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 12 para oeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom? Cada fuso horário equivale a 1 hora. Como o leste é o local que primeiro recebe a luminosidade solar, lembra que a gente fala assim, né? O sol nasce aonde? Nasce no leste, Só que a gente sabe que o sol não nasce no leste, né? Na verdade, a Terra que tá girando e aparentemente o sol tá nascendo no leste, mas na verdade, né, é onde a Terra primeiro é iluminada. Portanto, às 12 horas de fuso horário para leste, nós somamos hora. Então, nós temos mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante. Para o oeste, que se ilumina depois, a gente tem como se fosse um atraso. Então, a gente tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante até o menos 12. Somando tudo, a gente vai ter a 24. Aqui no meio, nós temos o que a gente chama de zero, né? Que é a hora oficial. Essa hora oficial foi definida na Inglaterra pelo meridiano de Greenwich e definiu que a partir daqui que a gente ia somar e a gente ia diminuir horas. Por que Inglaterra, Bom, vamos lembrar que quando isso foi feito, né, essa resolução foi feita dos fusos horários, a Inglaterra era a maior potência mundial e tinha comércio no mundo todo, tá? Então, imagine se o fuso horário fosse hoje, ele partiria de qual lugar, né? A gente podia pensar aí, Estados Unidos, né? China, mas naquela época era a Inglaterra. Então, vou fazer um teste bem simplesinho para vocês. Imagine que em Londres, seja 13 horas da tarde, ok? Eu quero saber
Qual o horário em São Paulo, no Brasil? Londres está no fuso horário 0, aqui, certo? E o Brasil, e São Paulo está no fuso horário -3. Esse é o fuso horário do Brasil, tá? Brasil não, é o fuso horário de São Paulo, Brasília, da maior parte do Brasil, ok? Então, se eu sei que São Paulo, ele tem o fuso horário -3, perceba que é -3 porque está no oeste, certo? Se ele tem o -3, o que eu faço? Eu pego essas 13 horas que Londres está e subtraio 3. Então, -3, que hora será no Brasil? 10 horas da manhã. Vamos então pensar aqui, ó. Quando eu vou falar de um ponto X para oeste, então vamos supor, eu sei o horário do X e o local que eu quero saber está a oeste do X. Então eu diminuo horas, ok? Se eu quero saber o do Y, mas ele está a leste do X, então eu preciso somar horas, ok? Então, vamos imaginar que isso vamos imaginar esse cenário aí para a gente conseguir fazer alguns exercícios, fechou?